investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele foi vendedor de shopping, cofundou uma gravadora e começou a carreira na área de marketing de empresas como Alpargatas e Tetra Pak. Decidiu dar uma guinada e ingressou no mercado de headhunting, trabalhando na Michael Page. Acabou se encantando com o setor de recrutamento e decidiu deixar uma carreira executiva promissora para fundar sua própria empresa de seleção de talentos. Nosso entrevistado desta semana é Rui Furtado, sócio fundador da For Good, uma empresa que se tornou conhecida por conduzir um processo seletivo mais empático, a consultoria do bem para os candidatos. Conversamos sobre sua carreira, a evolução e tendências do mercado de recrutamento e seleção, marketing pessoal e a valorização das soft skills. Sobre os caminhos para quem acumulou experiência e encontra dificuldades para ser contratado após os 50, 60 anos, Rui sinaliza: o C-Level as a Service é a tendência para os 60 a mais. Confira agora os principais trechos da entrevista. Nos conta mais em detalhes aí sua trajetória profissional, o que te fez apaixonar por essa área de pessoas, enfim. Trabalho desde muito cedo para alguém que não necessariamente tinha necessidade de trabalhar numa ótica, assim, numa ótica de necessidade financeira. Mas eu sempre fui, assim, eu sempre gostei da atividade profissional e sempre tive uma paixão, assim, de entender como as pessoas trabalham, se relacionam, etc. Então, de fato, a minha primeira atividade é com 15 anos. Eu, na época do ensino médio, por ter feito colegial técnico, também pude estagiar em 2 empresas diferentes, até por uma obrigatoriedade curricular, mas eu fiz a mais do que eu necessitava. E aí eu tive essa trajetória que você colocou, que é bem híbrida, né? E quando a Michael Page me chamou, eu não fazia ideia o que era headhunting, mas no dia que me explicaram do que se tratava, né? Que era buscar pessoas, encontrar talentos, mas também ter uma atividade de desenvolver relacionamento comercial, ou seja, conhecer empresas para que essas empresas pudessem te mandatar, isso daí, assim, me brilhou o olho. Eu vi uma função de vendas e eu me relacionando com pessoas a todo momento, conhecendo vários tipos de negócios. Então, você vê, né, minha carreira até os 27 anos, ela tinha passado por N setores e segmentos, bem híbrida, e aí na Michael ela me permitiu que eu pudesse contratar, no primeiro momento, financeiros, mas para diversos tipos de empresa, diversos tipos de estruturas, numa ótica de governança e até de origem, né, empresas nacionais e internacionais. Então, assim, essa união de ter uma parte comercial, de relacionamento, de conhecer negócios diferentes e ter que lidar com pessoas a todo momento, porque eu precisava fazer o processo de seleção dos executivos, eu me encantei, assim, no segunda entrevista do processo seletivo, eu falei, cara, eu nasci para isso. E aí, quando eu comecei na Michael, foi a identificação, assim, completa. Em 3 meses, eu falava que eu queria ser presidente da empresa. E aí, eu fiquei lá 7 anos, tive uma carreira de sucesso, cheguei num cargo de alta liderança, já reportava para o presidente da empresa, né, já era um dos 3 heads, né, dos 4 heads que junto já tocavam o escritório de São Paulo, então foi uma carreira com várias ascensões, eu tive acho que em 7 anos 5 ou 6 promoções, e aí em 2018, no começo do ano de 18, eu decidi abrir minha empresa, até fruto de eu não querer mais seguir o sonho de continuar na Michael, ou seja, por algum motivo eu deixei de ter vontade de ser o presidente da empresa. Não que eu fosse ser, mas acho que para você querer ser, para você conseguir virar o CEO de uma empresa, a primeira coisa que você precisa é querer, né? Não que eu tivesse a total capacidade, fosse o mais apto para, mas eu tinha essa vontade. Uma empresa que eu me identifiquei muito. Mas, enfim, saí da empresa e decidi abrir a minha consultoria, que eu já estou há 6 anos, e espero poder fazer isso até o final da minha história aqui dentro dessa encarnação. Bom, a melhor forma de você se tornar presidente ou CEO de uma empresa é criar a sua própria empresa, né? Foi isso que você
decidiu fazer. Então, foi o caminho para você realizar teu sonho. E lá no LinkedIn, inclusive, você disse que você não é um headhunter, um caçador de cabeças, né? Mas sim um broker de talentos. Qual que é a diferença entre ser um headhunter e um broker de talentos? E como é que essa visão se reflete no modelo de negócios da For Good? Porque eu sou, de fato, um intermediador entre a necessidade, né, de uma empresa em trazer um talento de determinado nível e função e ir ao mercado e fazer uma busca desse talento e ser o intermediador dessa relação, né, durante o processo seletivo. Então, eu acho que quando você fala que você é um broker, é o broker, você tem o broker que na verdade, é o intermediador, né? Tem um broker, tem um intermediador de seguros, que é o corretor de seguros. Você tem outros perfis, tem o corretor de imóveis, que também intermedia alguma coisa. Então, acho que eu sou um intermediador de busca de capital humano eficiente dentro do mercado. Então, é só uma forma mais, talvez, mais suave ou que deixe mais claro qual é a nossa função. Por isso que eu prefiro me colocar dessa forma. Tá, ok. Queria falar um pouco mais aí do modelo de vocês, da forma de atuação, né? Não é raro a gente encontrar no LinkedIn, no mercado, reclamações sobre os processos seletivos das empresas. Acho que hoje está muito automatizado, está muito desumanizado. Como é que a For Good tem atuado para melhorar esses processos? Como é que você acha que esses processos de seleção de talentos devem ser conduzidos para que eles sejam melhores do que eles têm sido? Luiz, quando eu já tinha 7 anos de mercado, já tinha chegado num cargo executivo razoável dentro da empresa que a gente comentou, e eu fui abrir a For Good, eu vi aqui a grande dor do mercado, independente do nível de contratação, sei lá, desde um analista sênior até um presidente, a máxima, numa ótica negativa, a crítica era muito sobre a ótica dos candidatos, que os candidatos não tinham retorno, que os candidatos não tinham alinhamento, uma clareza das informações ao longo do processo seletivo, que esses candidatos às vezes entravam dentro do processo seletivo, ou seja, participavam do processo, ou seja, eram de fato entrevistados pelo cliente. Uma coisa é ele se aplicar na vaga, outra coisa, porque quando ele se aplica na vaga não está no processo, quem se aplica na vaga tem a intenção de entrar no processo. É uma outra história, mas quando o candidato, o consultor de recrutamento, né, de uma consultoria, ele avalia o candidato, diz que esse candidato vai entrar dentro do processo, vende qual processo, eventualmente já marca uma entrevista, e essa pessoa não recebe mais retorno, é um absurdo. Isso daí era uma constante, de não receber retorno, de não ter clareza do que era o projeto, de não abrir qual é o nome da empresa num nível, às vezes, mais avançado. Então, eu quando abri a For Good, eu falei, cara, eu quero ser a consultoria do bem para os candidatos. Entenda, né? Quem me contrata é o cliente, quem me paga o boleto é o cliente, mas a minha matéria-prima é o candidato. Eu acho que o cliente, assim, as consultorias tentam ao máximo tratar da melhor forma possível o cliente, e com os candidatos é onde eu acho que tinha um pouco mais de déficit em termos de atendimento, onde doía mais. Então, eu queria trazer a consultoria reconhecida, a consultoria que tinha o processo seletivo mais empático, mais agradável e mais respeitoso com os candidatos dos meus clientes. Então, daí nasce a For Good. Eu queria, no meu inglês avançado, eu queria ser a empresa do bem, né? For Good, literalmente, ele pode ser do bem, mas ele é mais do que isso. Algo que é for good é alguma coisa que é para sempre, é long lasting, é duradouro, vamos colocar assim. E não dá para ter relação duradoura se não existe respeito dentro de qualquer tipo de relação. Então, essa é a premissa, a For Good ser reconhecida como uma consultoria que atende tão bem os nossos candidatos, como a gente atende, o mercado atende os clientes. Ou seja, para mim, os dois, dentro dessa dinâmica que eu sou intermediador entre candidato e cliente, os dois têm o mesmo tipo de atendimento. O candidato é a minha matéria-prima, o meu cliente é quem me mandata e quem me remunera. Então, foi daí, dessa dor latente, que surgiu a For Good. Mais ou menos isso. Bom, por falar em dor, vocês atacam uma das maiores dores, se não a maior dor das organizações, que é justamente a contratação de talentos. Por que a gente vê por aí tanta gente suplicando por uma oportunidade, um trabalho, um emprego,
e do outro lado temos tantas empresas com dificuldade de encontrar profissionais capacitados. Como é que resolve essa equação? Você acha que é uma questão brasileira, é uma questão mundial, enfim, mas a gente tem essa questão, né, de muito talento para pouca vaga né, e essa dificuldade de É, resolver essa equação, né? Luiz, assim, falando do mercado, do mercado que eu atuo mais, que é o mercado de posições de início de gestão, né? Que é, sei lá, posições a partir de coordenação dentro desse mercado mais corporativo. Mas eu acho que eu consigo trazer uma fotografia, um recorte mais para esse nível de posição, que são posições que as pessoas tendem a ser um pouco mais qualificadas. O que isso quer dizer? Qualificadas tecnicamente, tá? Que é pessoas que são formadas, né? Tem curso de graduação completo, que eventualmente tem domínio de uma segunda língua, etc. Bom, você tem a dinâmica de um país de 220 milhões de habitantes, né? País que nos últimos, sei lá, 15 anos, vou arriscar aqui, que tem uma média de crescimento de PIB aí perto de, sei lá, 1,2, 1,5%, chutaria alguma coisa nesse sentido, ou seja, nada expressivo. E aí você tem uma base ainda de estrutura de educação dentro do país ainda muito baixa, ou seja, poucas pessoas ainda tiveram, claro que isso se expandiu, mas ainda é muito pouco relevante para um país continental como o nosso. Você ainda tem uma malha aí de pessoas com graduação superior completo ainda muito baixas. Então, invariavelmente, você tem um nível ainda de qualificação em geral muito baixo em comparação ao que o país tem de potencial. E aí, isso, obviamente, a gente pode estender para outras demais qualificações, sei lá, conhecimentos técnicos de algumas ferramentas, idiomas, como eu falei, que muitas vezes são necessários. Então, assim, tem menos vaga disponível do que candidatos qualificáveis, isso que a gente já tem uma amostra baixa por conta dos pontos que eu te coloquei. Uma maior dificuldade de conseguir preencher tudo. E aí o que acontece? Você tem uma minoria, sei lá, um 0,5% da população, que é o que invariavelmente vai estar dentro dos melhores bairros das principais capitais do Brasil, que são as pessoas que ficam girando e fazendo troca de cadeiras, que são as pessoas que tiveram, sei lá, graduação superior completa, pós-graduação, experiência internacional, domínio de idiomas, etc. Então, você acaba meio que tendo sempre uma troca de cadeira e você tem um universo de candidatos qualificáveis aí que, dentro das principais regiões do Brasil, no final é uma esfera, sei lá, estaria alguma coisa perto de, sei lá, uns 2 milhões de candidatos, uma amostra muito pequena e as cadeiras ficam rodando. Então, acho que a gente tem uma dinâmica aí de país pouco pujante, muito grande, e um espaço amostral de pessoas qualificáveis ainda muito baixo por conta da base educacional que a gente tem no país. Então, talvez seja esse o problema da equação. E com um mercado, uma economia cada vez mais globalizada, não adianta querer baixar a barra. Na verdade, a barra tem que ser elevada para que a gente possa ter condições de competitividade global. Então, a gente também ouve muito, mas as empresas pedem demais, exigem demais, querem candidatos com habilidades incríveis, com superpoderes, com super talentos. É isso, é o que o mercado exige, né? E a gente precisa preencher esse gap aí na questão principalmente da educação. E por falar em habilidades... Vira uma ampulheta, entendeu, Luiz? Fica uma ampulheta, assim, as pessoas qualificáveis, você tem aqui, né, uma amostra pequena, no meio, assim, não tem preparação, e aí sobra uma base muito, muito menor. Você vê, assim, quem consegue ter esse tipo de qualificação e ainda melhor, com a régua ainda mais alta, é essa amostra aí desses 2 milhões que eu chutei, que eu não tenho exatidão no número, são as pessoas que têm possibilidade de ir atrás de novos cursos, de se especializar, de viajar, de ter uma exposição internacional, etc. Bom, e por falar em habilidades, quais que são hoje as habilidades mais valorizadas e buscadas pelas organizações? Você tem notado alguma mudança nos últimos anos em relação ao perfil, ao tipo de habilidade que as empresas buscam? As soft skills estão realmente mais valorizadas que as hard skills ou não? Sim. Luiz, contratou-se muito no passado recente, de 10 anos para cá, pessoas que estavam aptas tecnicamente à função. Falando desse mercado mais
corporativo executivo, né, de posições mais de início de gestão até diretoria e presidência. Então, a grande preocupação é ver se o candidato entregava tecnicamente, ele tinha conhecimento técnico, experiência técnica dentro do setor ou dos setores correlatos e dentro dos desafios técnicos na cadeira. E observou-se que, ao longo do tempo, demitia-se muito mais por questões de habilidades comportamentais do que habilidades técnicas. Tem antigamente se falava que era 80-20, contratava 80% pelo técnico e 20% pelo comportamental, e a demissão era inversamente proporcional, ou seja, 80% pela habilidade comportamental. Não sei se essa proporção está igual, até teve um estudo do Page Group ano passado, que, se não me engano, o Ricardo Basaglia falou que essa proporção estava em 88-12. Mas, enfim, então teve-se muito essa preocupação. E agora, acho que de anos para cá, principalmente pós-pandemia, acho que pós-pandemia as pessoas estão muito mais atentas à habilidade, à capacidade das pessoas em se relacionar, em conseguir ter um equilíbrio, ter um equilíbrio, uma saúde mental equalizada, ou seja, mais, né, mantida dentro de mais de uma ordem, conseguir lidar bem com as pessoas, saber trabalhar à distância, ter mais autogestão, etc. Então, sim, as habilidades, as soft skills, as competências pessoais têm sido muito mais faladas e fala-se muito mais hoje dentro, sei lá, de um alinhamento, de uma posição, o que a pessoa, o que é importante dentro da função em termos de habilidade comportamental e habilidades pessoais, assim, né? Pô, como a pessoa pode trabalhar em equipe, qual a capacidade dela de adaptação dentro de diferentes ambientes. Se a gente está falando de cargos de liderança, como essa pessoa consegue inspirar os outros, dar direcionamento, compartilhar as metas e os objetivos, qual a capacidade dessa pessoa de lidar com problemas de relação, entendeu? Entre as pessoas e entre a equipe, como ela consegue ser um stakeholder manager, assim, um gestor de formadores de opinião, assim, às vezes não é da equipe, mas é um par, etc. Então, isso tem, claro, a capacidade dessa pessoa de fazer uma exposição, de se comunicar também, muito importante, né? De pegar um tema e conseguir trazer de forma objetiva, concisa e clara. Bom, só as técnicas não são mais suficientes. Eu estava lendo um post teu que você fala de habilidades transferíveis. Eu nunca tinha ouvido esse termo. O que são essas habilidades? Por que é preciso desenvolvê-las? Luiz, essas habilidades que a gente escreveu, das transferíveis, que eu também não conhecia, graças à minha competente assessoria de imprensa, que me traz aí sempre tópicos relevantes e atuais, eu também não conhecia, são as competências adquiridas ao longo da sua história profissional e da vida, e que elas vão te acompanhando ao longo da sua jornada. E isso daí você abarca para dentro da tua vida pessoal e profissional e você vai trazendo isso para o seu dia a dia. Algumas dessas habilidades transferíveis eu falei agora há pouco, que são até habilidades comportamentais. O pensamento crítico é uma que se fala bastante, né? Que é a capacidade de analisar, avaliar, interpretar as informações de forma objetiva, lógica, saber, né, resolver problemas assim de forma mais eficiente. Tem o tema de se adaptar, né, de adaptabilidade, que é a capacidade de aprendizado rápido dentro de experiências novas, saber lidar com algumas incertezas dentro de uma determinada situação. O trabalho em equipe, que eu já tinha te comentado, que é, sim, saber se comunicar, cooperar, saber resolver conflitos, etc. Enfim, tem outras habilidades transferíveis interessantes aí que eu também tive a oportunidade de conhecer e colocar isso dentro do artigo. Cada vez vão surgindo mais habilidades para a turma ter que desenvolver, né? Na verdade, muitas delas já estão na mesa, né? Você já desenvolveu ao longo da carreira, como é o caso das habilidades transferíveis. Acho que é mais uma questão de categorização e da gente perceber que
saber trabalhar em equipe é uma habilidade, né? Saber liderar é uma habilidade, né? Enfim, então é isso. O profissional de hoje precisa se desenvolver cada vez mais em N esferas, em N campos. Aproveitando aí da tua expertise, né? Quais são as dicas que você pode nos trazer, algumas dicas para um candidato, uma candidata a se dar bem em uma entrevista de emprego? Quais são as pegadinhas que é preciso ficar atento, perguntas que escondem armadilhas, como é que deve se preparar para uma entrevista, enfim, o que você traz de dicas nesse sentido? A pessoa precisa estudar sobre a empresa e chegar preparada, e entender também se ela teve oportunidade de acessar um job description, já teve uma entrevista, sei lá, preliminar com um consultor, com um headhunter, ela fazer uma preparação pessoal. Tudo bem, essa posição eu já sei porque eu li o job description ou porque o RH me fez uma entrevista prévia ou eu tive contato com um terceiro que fez uma entrevista prévia. E saber fazer uma interpretação do que a empresa está precisando daquele cargo numa ótica técnica e comportamental, né? Hard e soft, e ela trazer isso para a realidade dela, isso daí está bem pronto, muito claro para a pessoa, porque ela é a pessoa da vaga, e fundamental, estudar a empresa. E eu acho que é muito importante você também estudar um pouco a trajetória do seu potencial hiring manager. Mas eu acho que é estudar muito, estudar o cargo, entender para você se aquilo faz sentido para você e o porquê, e você entender muito bem a empresa e entender a área e o perfil das pessoas que vão te entrevistar. Eu acho que esse negócio de pergunta de pegadinha, Luiz, cara, eu acho meio passado, sabe? As pessoas não estão mais fazendo pergunta de pegadinha. Eu acho que a gente tem que ter muito claro o que é a nossa trajetória e conseguir contar a nossa trajetória de forma muito sucinta, desde o começo ao fim, em 3, 4 minutos, assim, por onde você passou, onde você se formou, quais foram as empresas que você teve passagem, que áreas que você passou, por que você teve promoções, quais foram os principais pontos daquela passagem, o porquê da mudança de uma empresa para outra empresa, eventualmente, dentro da tua trajetória, fazer algumas colocações sobre, de forma macro, de quais são as suas principais habilidades técnicas, quais são as suas principais habilidades pessoais e comportamentais, o porquê, e acho que algum case de sucesso e algum case de insucesso que tenha gerado algum tipo de aprendizado. Esse pitch de 4 minutos é o que te norteia em qualquer entrevista, porque se a pessoa se interessa em algum ponto, aí sim, você tem a possibilidade de esmiuçar e fazer entrar de forma mais granular dentro daquela experiência, ou né, daquela experiência, ou daquele momento da fase profissional. E acho que pergunta de pegadinha, não tem pergunta de pegadinha, você tem tudo isso muito claro dentro de você, né? E não tem nenhum problema dentro de uma entrevista você dizer que você não entendeu a pergunta e revalidar a interpretação daquela pergunta. Não há problema algum, às vezes a pergunta pode ser um pouco capciosa ou dúbia. Eu acho que a gente tem que, sim, ser sincero com o entrevistador que aquilo não ficou claro, tentar trazer sua interpretação daquela pergunta e ver se tem uma afirmativa do outro lado, e seja você mesmo. Eu acho que a gente tem que ir para tentar sempre buscar uma oportunidade profissional que, de fato, o que está precisando na posição tem a ver contigo e que a empresa entregue algum valor agregado que vá de acordo com seus objetivos de vida profissional. Então, ter essa consciência. Ótimas dicas. Eu gostei particularmente da dica sobre você estudar sobre a pessoa que vai te entrevistar, né? Do lado das empresas, e vocês que trabalham com a frente de recrutamento, vocês costumam visitar, stalkear as redes sociais dos candidatos, particularmente o LinkedIn, para saber mais sobre esse candidato, ou só o currículo dele é o que vocês olham? Luiz, eu vou falar por mim, mas como eu tenho uma amizade muito grande com vários ex-executivos, amigos meus que foram da Michael Page, mas que hoje são donos de outras consultorias, eu posso te afirmar, assim, que é muito pouco comum, no nível que a gente opera, a gente ficar investigando rede social, tipo Facebook, Instagram, tá? É muito pouco raro, salvo alguma exceção. O que a gente faz é realmente a avaliação de currículo e LinkedIn. LinkedIn muitas vezes não, na maioria das vezes a gente busca o candidato pelo LinkedIn. Então, assim, não tem como, assim, a gente
entra no detalhe do LinkedIn. Aí o currículo até quando a gente recebe um segundo momento, que a gente abordou ele via LinkedIn, entendeu? Mas rede social nesse nível, a gente eventualmente vai fazer algum tipo de verificação, se o candidato nos aceitar, né, na rede dele e a rede estiver aberta, e caso isso seja pública, aí tem motivo, né, para estar aberto, o candidato tem esse interesse, e de repente, ao longo do processo seletivo, por um determinado detalhe, a gente eventualmente possa checar as redes sociais. Agora eu vejo os clientes cada vez mais entrando no Instagram dos candidatos. Eu tenho ouvido comentários, não, entrei no Instagram dele e tal, vi isso, vi aquilo. Eu tô ouvindo mais, mas ainda é pouco usual. E no caso do LinkedIn? Porque o LinkedIn é uma rede social corporativa, né? O que vocês olham no perfil quando vocês vão avaliar um candidato? É só a parte de experiência ou vocês olham algo mais? O descritivo dele, as passagens, sem dúvidas, e eventualmente o perfil de conteúdo que ele publica ou o perfil de conteúdo que ele engaja mais. Isso a gente dá uma olhada, assim. E isso diz para vocês mais sobre o candidato? É uma forma de você Sim, conhecer o candidato? diz sim, e a gente olha para o tipo de engajamento do candidato, principalmente depois que a gente avaliou ele. Fazer algum tipo de refinamento das percepções que a gente teve. O que a gente percebe também como uma outra tendência crescente, aí você me corrija se você não tiver essa percepção, é de que vem aumentando a oferta de trabalhos temporários, inclusive para C-levels, para as empresas contratando profissionais executivos para projetos sob demanda. Interinos. Você tem observado essa tendência ou ainda é algo muito incipiente? Sim, tenho. Na verdade, assim, você tem o lance de trabalhos temporários, que é algo muito comum na Europa, né? Que é o chamado interim management. Tem se falado muito, de uma tendência chamada C-Level as a Service, tá? E essa é uma baita solução para pessoas assim que são mais experientes e estão querendo ou precisaram ir para o caminho de prestação de consultoria, mas que são já pessoas que tiveram cargos de C-Level, versus uma necessidade de mercado, principalmente de startups, empresas investidas, de terem pessoas mais seniors dentro da estrutura, mas que não tem um orçamento para pagar essa pessoa, que é uma pessoa mais senior, mais cabelo branco mesmo, né? Então, juntou a fome com a oportunidade de comer. Então, o C-Levels of Service, ele é uma função interina que pode ser constante, ou seja, o cara pode... Tem gente... Eu conheço o Alexandre Vacla, por exemplo. O cara já é C-Levels of Service há 2 anos. Ele já rodou em mais de 22 empresas, entendeu? E ele ficou, tipo, no mesmo projeto, sei lá, em 5, 6 empresas por 1 ano e meio, 2 anos, etc. Então, é uma forma de trazer esse mercado de consultoria e o cara ser o mais sênior e não ter tanta disponibilidade de mercado, até em alguns momentos por um pouco de etarismo, tá? Porque às vezes o cara de 60 anos ainda existe uma dificuldade dele conseguir ser competitivo quando ele compete com um cara de 45, 48 anos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então tem um pouco do etarismo, mas é um pouco do que eu te falei, assim, essa forma com a vontade de comer, assim. Tem se falado muito. Tem, inclusive, empresas globais montando consultorias de recrutamento de C-Levels as a Service. E nesse sentido, qual que é a importância do executivo trabalhar a sua própria marca, sua marca pessoal no mercado? Porque agora ele não vai ter mais um crachá único, ele não vai ficar por um tempo muito longo dentro de uma organização e talvez ele tenha que trabalhar, como você deu o exemplo do Alexandre Vacla, em vários projetos ao mesmo tempo. Como é que ele faz para ganhar essa projeção, essa visibilidade no mercado? Você tem ouvido os executivos cada vez mais preocupados também com essa questão de trabalhar a sua própria marca, a marca pessoal, por conta dessa demanda? Não, com certeza. Eu acho que o LinkedIn é isso. No final, o LinkedIn ele é uma grandíssima vitrine, né, Luiz? É uma vitrine profissional e vejo as pessoas trabalhando melhor, trazendo conteúdos com constância, com relevância,
pedindo para se conectar por LinkedIn, conversando, tendo trocas via LinkedIn, ou seja, tá bom, eu te mando o telefone pelo LinkedIn, ou seja, o LinkedIn se tornou uma ferramenta, sim, de exposição, de vitrine, de engajamento, de interatividade. Então, eu acho que os executivos têm, sim, trabalhado mais sua marca pessoal, e eu acho que você vê que tem uma crescente de assessorias de comunicação prestando esse serviço para executivos aí. Acho que eu vejo mais pessoas utilizando esse tipo de serviço, se preocupando mais com esse tipo de serviço. E o LinkedIn, sim, é o principal. Aí, claro, tem gente que vai fazer um trabalho depois em Instagram e outras redes sociais, né, em redes vizinhas, né, vamos colocar assim. Mas eu acho que o executivo tem trabalhado muito mais sua marca pessoal e de forma mais profissional. Dentro seja para projetos pontuais, para Chief as a Service ou para posições mais fixas, quais são hoje as áreas nas quais as empresas têm maior dificuldade de contratar talentos? Que áreas que você sugere buscar conhecimento para aumentar as chances de empregabilidade? Falar, nesse segmento aqui as empresas estão procurando e não estão encontrando. Tecnologia e inteligência artificial e neurociência, assim, tipo, acho que são as áreas que você tem menor demanda de profissional e muito, ao contrário do que eu te falei nas primeiras perguntas, você tem muita vaga para profissional qualificado. Então a equação ela é sempre desalinhada, mas não é mais em tecnologia só, é inteligência artificial também, tá? E alguma coisa ligada a neuroscience, né, que se junta com a inteligência artificial. Então, eu acho que aí tem pouca oferta suficiente de educação técnica para isso, porque vem mudando muito. E acho que assim, tem poucas pessoas que têm a possibilidade de entrar num negócio desse. Ainda tem-se muita dúvida do que é o perfil de inteligência artificial, né? Quem são as pessoas dentro da inteligência artificial, e há uma confusão disso com cargos de tecnologia e digital. Tem um pouco, acho que existe uma certa dúvida do mercado das reais competências técnicas necessárias para isso. O mercado ainda não sabe contratar direito para essa área de inteligência artificial, ele se confunde muito. A gente precisa entender quais são as ferramentas, a gente precisa entender quais são as tecnologias, quais são os objetivos. E tem muita coisa, né? Tem rede de conhecimento, tem comunidade, estão crescendo cada vez mais os cursos, mas eu acho que tem pouca gente querendo ir para isso porque não é da área, mas eu acho que as pessoas que não são da área vão ter que fazer pelo menos algumas coisas básicas. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa.